Traduzindo Hannah, conta a história de Max Kuttner, um sapateiro judeu que vem da Polônia morar no Rio de Janeiro durante os anos 30. Na época, o Brasil era governado por Getúlio Vargas, que impõe uma ditadura em 1937. Nós estávamos na véspera da Segunda Guerra Mundial e o mundo estava com os nervos à flor da pele. Muitos imigrantes judeus moravam no bairro carioca da Praça 11, onde havia uma concentração não só de judeus, mas de pessoas de várias culturas, procedências. E Max, como sapateiro, não quer se envolver com política, mas ele é obrigado pela polícia do governo Vargas a trabalhar na censura postal. Max é obrigado a traduzir do Yiddish para o português as cartas escritas pelos judeus de sua comunidade. Max fica contrariado, mas ele não tem escolha. Se ele não acatar as ordens da polícia, ele corre o risco de ser expulso do Brasil. O que ele faz? Começa a traduzir as cartas e vai se familiarizando com a sua comunidade. Um dia, Max se descobre interessado nas cartas que uma mulher que ele não conhece, chamada Hannah, escreve para sua irmã Gita. Hannah mora no Rio de Janeiro. Gita mora em Buenos Aires. Max fica apaixonado por Hannah a partir das cartas que ela escreve para a irmã. E com isso ele se decide a conhecê-la, o que acaba acontecendo de um modo desastrado. E ele descobre uma pessoa totalmente diferente daquela que ele imaginava. A partir do momento em que o Max conhece Hannah, ele enfrenta uma série de desafios, porque ela é totalmente diferente do que ele imaginava. Desafios de ordem emocional e desafios práticos, porque ele acaba se envolvendo numa grande aventura. E a questão que o livro coloca é até que ponto nós somos capazes de gostar de uma pessoa que contraria a nossa expectativa original. Eu fiz muitas pesquisas históricas, eu fui a bibliotecas, eu conversei com pessoas idosas, li jornais e livros a respeito daquele período e fiquei muito comovido com a emoção dos judeus que aqui chegaram. Eles vinham de lugares frios, de lugares empobrecidos, onde sofriam perseguições, onde viveram guerras e revoluções, para chegar num país rico, um país variado, com uma paisagem totalmente diferente daquela que eles conheciam. O escritor judeu Isaac Bashevis Singer conta que no leste europeu as pessoas admiravam a América porque era considerado o lugar onde se pode comer uma laranja por dia. Então eu fico imaginando o que representou para esses imigrantes chegar num país onde há tanta fartura, pelo menos no Rio de Janeiro, sem o frio severo que eles conheciam naquela região. Não havia um antissemitismo arraigado no povo brasileiro. Havia núcleos antissemitas, mas, como disse um senhor que eu entrevistei, o Brasil não sabia odiar. De modo que as restrições contra os judeus, elas partiam de núcleos politizados, do governo que restringia a entrada de imigrantes judeus, sobretudo na véspera da Segunda Guerra Mundial. Mas as pessoas com quem eu convivi, inclusive os meus avós, os meus tios-avós, falam de um país essencialmente hospitaleiro. Os judeus eram especialmente vigiados pela polícia porque tinham fama de comunistas. A verdade é que a comunidade tinha pessoas de todas as colorações ideológicas, mas o fato de falarem um idioma estrangeiro fazia com que a polícia procurasse códigos secretos, mensagens cifradas, e o meu personagem, sendo obrigado a traduzir as cartas, acaba, de fato, descobrindo uma série de informações relevantes sobre a comunidade judaica. Porém, a única coisa que interessa a ele se chama Hannah. O Brasil era um país muito cobiçado pelas potências naquele contexto de véspera de Segunda Guerra Mundial. Nazistas, fascistas, comunistas, liberais norte-americanos vinham o Brasil com muita ambição por ser o maior país da América do Sul e a maior costa atlântica das Américas e do mundo. Traduzindo Hannah, fala dos personagens típicos da comunidade judaica daquela época, como os ortodoxos, os sionistas, os comerciantes, comunistas, dos matchmakers que faziam os casamentos e também das polacas, que eram moças trazidas do leste europeu e aqui obrigadas a trabalhar com prostituição. Traduzindo Hannah, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2011, um dos maiores prêmios literários brasileiros.
Na Itália, o livro recebeu o título Traducendo Hannah e é publicado pela Casa Editrice Giuntina. Numa de suas cartas para a irmã, Hannah diz o seguinte: é fácil julgar sem compreender. Difícil é compreender sem julgar. Eu diria que essa é uma frase fundamental da história.